A palavra de Deus em Atos, capítulo 13. Pega a palavra. E o que conta aqui, você sabe, é ler e meditar na palavra, porque é aqui que nós descobrimos o caminho, é aqui que nós olhamos e vemos os marcos antigos e a gente diz, opa, este é o caminho, andai por ele. É aqui, não é, que o Senhor se revela, é aqui que ele mostra o quão bom ele é e o quão misericordioso ele é e como é bom servir ao Senhor. Nós estamos em Atos capítulo 13. E Atos não é apenas um diário de Lucas, não. Lucas, quando escreve, nós já vimos isso em encontros passados, Lucas, quando escreve esse livro, ele está querendo marcar, por isso é chamado de Atos. No original, nem é chamado de Atos dos Apóstolos, o dos Apóstolos é acrescentado posteriormente, mas sim Atos, isto é, feitos, acontecimentos, coisas que aconteceram na igreja, marcantes, que foram a ação do Espírito Santo, fazendo com que a igreja aprendesse, crescesse em si e desenvolvesse e estivesse no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Não se esqueçam que quando o Espírito é derramado, a igreja era composta, vamos dizer assim, de 120 pessoas que se reuniam lá em Jerusalém, no cenáculo, que era uma seita do Nazareno, que eram seguidores de um tal Jesus. Nada se tem de definitivo, de organização, nada. O que tem é o Espírito Santo desceu com poder e grande glória. E esta igreja, ela começa a querer entender a voz do Espírito. E muitas vezes a voz do Espírito, ela era, vamos dizer assim, sufocada pelas tradições, pela cultura. Tem uma hora que o próprio Pedro diz, vocês bem sabem que é proibido a um judeu se ajuntar a alguém de outra raça, ou mesmo aproximar-se. E aí, veja, a cultura judaica estava tão enraizada neles, claro, e não poderia ser até diferente, que eles não estavam mais conseguindo perceber aquilo que Jesus havia dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles não estavam mais conseguindo perceber, e foi preciso que, eu diria, atos, acontecimentos viessem de uma maneira vibrante, forte, para dizer, opa, igreja, é aqui. É aqui. A gente já viu aquelas barreiras se levantando contra a igreja para que ela não proclamasse o evangelho, mas ela foi superando, ela foi, como dizer assim, saltando sobre as barreiras e as dificuldades, sobre a zombaria, sobre as ameaças, sobre a perseguição, sobre o sofrimento, sobre a falsa espiritualidade, sobre as brigas e as dificuldades entre irmãos, as irmãs sendo esquecidas na distribuição, mas a igreja foi com sabedoria, suplantando, opa, isso acontece. Interessante que essas coisas são cíclicas. Ainda hoje você tem o problema da zombaria, os ataques das trevas, as ameaças, as perseguições, ainda hoje acontece dificuldade entre relacionamento de irmão com irmão, ainda hoje na igreja acontece falsa espiritualidade, pseudo-espiritualidade, gente que parece, mas que em algum momento já perdeu a voz do Espírito. A igreja, a gente já aprendeu isso nos capítulos, mas teve algo que a igreja de Jerusalém tropeçou. E a igreja tropeçou no quesito ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles ficaram apenas em Jerusalém. Até o capítulo 10, não é? Os apóstolos ainda estão em Jerusalém. No capítulo 8, a igreja de Jerusalém vamos dizer assim, assolada, a primeira e grande perseguição. Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo, ele entra de sola e a igreja se espalha. A igreja de Jerusalém, acabou. Mais de 10 mil membros, homens, com certeza, de uma hora para outra a igreja teve que espalhar, deixou tudo e foram para outros lugares para proclamar e para viver. E aí as pessoas pensavam, agora a igreja acabou, nós estamos sendo perseguidos. E quando eles pensavam, estamos perseguidos, não.
o Senhor Jesus está executando o seu plano, porque por onde eles foram pregando o Evangelho de Jesus. E aí o Evangelho ganhou asas, começou a ganhar almas, começou a ganhar não só judeus, mas também gregos, não é? Romanos, gente martelando e dizendo, este é o caminho. Aqui no capítulo 13, é um desses atos marcantes, porque no capítulo 13, a igreja de Antioquia, que é a igreja modelo do livro de Atos, a igreja modelo não é Jerusalém, porque Jerusalém tropeça na questão do problema aqui. Opa, voltamos. Ela marcha, ela caminha, a igreja de Antioquia é essa igreja modelo no livro de Atos. E o que está acontecendo no capítulo 13? O Espírito Santo está novamente pegando Atos 1:8 e está voltando, circulou, e agora Atos 1:8. Opa, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão, para o trabalho que eu tenho para eles. E aí aqueles líderes oraram, jejuaram e despediram Saulo e Barnabé. E eles foram conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo para proclamar a sua verdade. O texto de hoje é o primeiro embate, é o primeiro encontro registrado por Lucas nessa primeira viagem missionária. O que é o divisor de água aqui no capítulo 13 é que a partir de agora, Atos dos Apóstolos fica de uma maneira assim, galopante, não é? Enérgica, conhecendo tantos lugares, para cá, para lá, para cá, porque tem a primeira viagem missionária, tem a segunda viagem missionária, a terceira viagem, e esses acontecimentos e os desdobramentos disso, de tal maneira que chegou até nós. Né? Então, fica de uma rapidez no sentido de coisas acontecendo, né? Coisas acontecendo, marcando profundamente o tempo e o propósito e o objetivo de ser corpo de Cristo e o objetivo da igreja. O objetivo que Jesus disse lá em João 20. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E você sabe, e a palavra nos diz isso, nos garante, que Jesus veio para buscar todo aquilo que havia se perdido. Tudo. Não é à toa que até a própria natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Há um resgate, porque a própria natureza foi afetada. Mas não só um grupo de seres humanos, não, a humanidade toda foi afetada. E o propósito do Senhor Jesus é proclamar isso. Qual é o papel da igreja? Proclamar, esse é o nosso papel, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, imbuídos disso, diz o versículo de número 4 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre é uma ilha no Mediterrâneo, próximo ali da Ásia Menor, onde é a Turquia, entre a Grécia e a Turquia. Primeira parada, primeira viagem, pegaram o navio e foram para essa ilha, a ilha de Chipre. Diz o texto, versículo 5, chegados a Salamina, primeira cidade do lado de cada ilha, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, que por enquanto aqui é aquele jovem, um jovem, como diz assim, que precisa ser discipulado, é um jovem que precisa ser cuidado. Tradicionalmente se entende que, naquele texto que havia um jovem que vai seguindo a Jesus, Jesus vai sendo preso e vai seguindo e enrolado num lençol, assim, é esse mesmo João Marcos. Aqui, Barnabé e Saulo carregaram João Marcos com ele. E está lá, auxiliar.
É importante você anotar isso, porque daqui a um pouquinho João Marcos vai voltar, vai abandonar a missão. Isso vai causar um problema tremendo. Pois bem, chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus da sinagoga judaica, que tenham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até a cidade de Pafos. Então, eles chegaram no ponto de cada ilha, de Chipre, Salamina. Atravessaram toda a ilha e chegaram a Pafos. E lá em Pafos encontraram certo judeu, preste bem atenção nisso, certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Olha que coisa impressionante. Eles vão na primeira viagem missionária, é o primeiro momento, eles estão agora diante do chefe governador da ilha, está aqui no versículo 7, no procônsul Sérgio Paulo, parece um cara muito bom que vai se converter. Né? Esse Sérgio Paulo mandou chamar Saulo e Barnabé, porque ele ficou sabendo das notícias e queria saber que notícia era aquilo. E aí, quando eles chegam lá, tem um judeu mágico, né, que faz os seus atos espetaculares, cujo nome é Bar Jesus. Acho muito engraçado o nome Bar Jesus. Bar sempre é filho, filho de. Então o nome desse cara, era Filho de Jesus. Olha que coisa interessante. Chega Saulo e Barnabé pregando a Jesus, o Cristo, o Messias. E quem está lá? Um cara, judeu também, mágico, que faz sinais e milagres, faz sinais e maravilhas, artes secretas, vamos usar essa expressão, cujo nome do cara era Filho de Jesus. Filho de Jesus? Filho de Jesus? Tem nome de Filho de Jesus, mas não é filho de Jesus, não é irmão de Jesus, não crê em Jesus. Pelo contrário, olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Esse falso profeta, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. O Sérgio Paulo, o procônsul, queria ouvir. Mas o tal do Elimais, filho de Jesus, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Sabe, a gente tem sempre pessoas que isso acontece, né? Você vai num lugar e prega o evangelho. E aí, interessante, sempre aparece um Bar Jesus. Sempre aparece alguém para atrapalhar. Logo no primeiro movimento, na primeira viagem missionária, e aqui Lucas está registrando esse acontecimento. Por quê? Porque Paulo, o Saulo, ficou muito injuriado. Versículo 9 diz: Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. O nome dele é Filho de Jesus, né? Ele se apresenta como alguém de Jesus. E aí Paulo é muito trágico, muito direto, muito um burro logo. Não. Filho de Jesus não, você é filho do diabo. Cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Qual era o papel do Elimais? Qual era o papel desse filho de Jesus? Era perverter os caminhos do Senhor. Você sabe o que é perverter? Perverter é o seguinte:
como é que eu posso explicar isso? É uma troca. É algo assim, de repente, que parece verdade, mas não é. Né? É aquilo que o diabo fez com Eva lá no paraíso. É assim que Deus disse. O diabo chega para Eva, começa a bater papo com Eva, lá no pecado original. Começa a bater papo com Eva, não podemos comer não podemos comer, porque no dia que comer nós vamos morrer, porque o Senhor disse isso, porque nós não podemos comer. Aí a serpente, o que ela diz? É assim mesmo que Deus disse? Não, é que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. E Deus não quer, Deus quer exclusividade. Deus quer, entendeu? O que o diabo está fazendo? Pervertendo a palavra do Senhor. Nós já vimos aqui em Atos, quando Ananias e Safira, eles de algum momento, eles sentiram vontade de contribuir, porque eles viram José, Barnabé, fazer uma doação, uma contribuição, e eles também sentiram o desejo de poder contribuir. E eles pensaram, nós também temos um terreno, nós fizemos tudo isso. E eles queriam ser reconhecidos e queriam abençoar, mas queriam mais ser reconhecidos do que abençoar. E quando eles estavam nesse propósito todo, de algum momento, Satanás começou a encher o coração deles. O Satanás começou a dizer para eles algumas coisas e eles foram mudando nesse pensamento. Eles queriam ser espiritual, mas também... Você lembra do texto? Claro que você lembra. É aquele texto em que Barnabé, ou melhor, Barnabé faz uma oferta e ele é chamado pelo pessoal, reconhecido pelo pessoal, um homem cheio do Espírito Santo. E é verdade. Ninguém apelou, ninguém falou nada, e ele fez o que fez. Aí o Ananias resolveu também fazer a mesma coisa, e resolveu imitar a Barnabé. Só que era apenas imitação. E quando ele chega diante de Pedro que tinha dom de discernimento, Pedro falou, Ananias, você vendeu isso por quanto? Foi isso mesmo, Ananias? Por que, Ananias, você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Ninguém te pediu isso. Mas por que você quis usar disso para ser reconhecido espiritualmente? Né? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Olha, o Satanás faz isso. Ele conseguiu iludir, ludibriar, usar aquilo que estava dentro, a cobiça do próprio Ananias, e deu uma solução para ele. Mente. Se você der tudo, você depois vai ficar sem nada. Como é que fica? Mas se ficarem sabendo que você não deu tudo, você está dando a metade, você é a metade de Barnabé. E ele queria ser igual a Barnabé. Que tolice. Pedro vai dizer para ele, se você tivesse guardado, não seria de todos. Se você tivesse... Por que você permitiu isso? Isso é perverter o caminho do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz assim, ainda que eu prego um evangelho que vá além, ou qualquer outro, um anjo, ou nós mesmos, se nós pregarmos um evangelho que vá além daquilo que já temos anunciado, se você anuncia algo que não está na palavra, de conformidade com a verdade, ou com a conformidade do evangelho, se você acrescenta alguma coisa, Paulo diz que é anátema, que é maldito quem faz isso. Por que quem gosta de fazer isso? É aquele que gosta de perverter os caminhos do Senhor. É gente que gosta de trocar a palavra, que gosta de mexer na palavra, que lê mal a palavra. É impressionante como hoje também tem os analfabetos espirituais, que não lê a palavra, que não estuda a palavra, que não medita na palavra, e quando abre a boca só tem um blá blá blá, uma empolgação qualquer. Quanto? Paulo olhou para aquele cara que tinha nome de filho de Jesus, mas ele era filho do diabo. Oh, que coisa impressionante! Como nós precisamos, de certa forma, acordar e pedir a Deus o dom de discernimento.
mas ao mesmo tempo o dom da mesma autoridade que teve lá em Pedro, quando ele diz: Ananias, por que é que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Acabou para você. Uxa, uau! O que aconteceu? Temor na igreja. Temor na igreja. O que é temor? É aquela sensação de que nós somos do Senhor e Ele está aqui, e Ele está nos ouvindo, e Ele está vendo o que nós estamos fazendo, Ele está conosco, está no nosso culto, na nossa igreja. Quando a gente usa de desculpas para não servir, Ele está vendo. Que terrível é o Espírito da graça, calcar, esmagar, impedir, trocar, zombar, não ter temor, não ser fiel, não ser sincero. Saulo e Barnabé estão aqui evangelizando esse procônsul, Sérgio Paulo. Ô Pai, reconectamos. Paulo está aqui pregando e aparece esse que quer atrapalhar. E aí Paulo diz assim: ô filho do diabo, não cansas de perverter o caminho do Senhor. E aí, não sei por que cargas d'água, porque nunca mais Paulo faz isso. Não que seja registrado, né? Nunca mais é. Mas aí ele fala: vai ficar cego. Vai ficar ceguinho, ceguinho, ceguinho. Por um pouco. Para você aprender. E aí diz o texto, olha lá. Pois agora, versículo 11. Eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul Sérgio Paulo, aleluia, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Eu fico impressionado com esse momento, porque não era uma cartilha, Paulo não vai repetir isso mais em lugar nenhum, pelo menos não que nós tenhamos notícia, e não virou um costume dele, tipo assim, todo lugar que ele chega, ele prega e quem está resistindo ou quem está atrapalhando, ele diz: olha, vai ficar cego. Não, nunca mais Paulo usa esse sinal. Mas naquele momento ele percebeu assim, ele teve uma visão, porque ele disse: eis a mão do Senhor sobre ti, vai ficar cego. Houve uma direção clara para aquele momento. E aquele foi suficiente para que o Sérgio Paulo fosse: opa, o que esse pessoal está ensinando, opa, o que esse pessoal está falando, epa, e ele creu. Lucas registra isso. Aqui a gente pode perceber que a gente sempre vai enfrentar lutas e tribulações. A gente precisa aprender a caminhar na autoridade do Senhor, na marca desse evangelho. O apóstolo, quando escreve aos Coríntios, diz assim: a minha pregação não consistiu em sabedoria, palavras persuasivas de sabedoria humana, porque eu queria que a vossa fé não ficasse apoiada na lábia, no argumento, mas na demonstração do poder de Deus. O Deus que fala, Deus que direciona, Deus que dirige, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Terminou o trabalho na ilha de Chipre. O testemunho de Paulo e de Barnabé acabam ali, com esse encontro com alguém parecendo Jesus, parecendo filho de Jesus, mas que de fato era filho das trevas.
a gente precisa abrir os olhos. A gente precisa abrir os olhos. Há tantos falsos profetas pelo mundo. Há tanta gente falando em nome de Jesus, que Jesus não conhece. Aliás, o próprio Senhor Jesus já nos alertou, já alertou os apóstolos. E aqui, logo de cara, na primeira viagem missionária, pum, eis aí o que temos pela frente. Mas, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome nós profetizamos. E a voz de Jesus vai ser: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Interessante o próprio Senhor Jesus de falar um maldito. O que é maldito, né, gente? Maldito é esse cara, essa pessoa que usa o nome de Deus para auferir algum tipo de lucro. É maldito. Gente que até tem um linguajar evangeliquez, gente que até tem um linguajar e uma postura, talvez até visualizações, hoje usar o nome aqui, tem visível. Mas perverte, muda o caminho do Senhor. Do versículo 13 ao versículo 15, eles continuam a viagem e diz o texto: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. Então ele sai da ilha e vai para a Ásia Menor. o João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, e depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Bom, aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse momento em que Lucas não dá os detalhes, mas Marcos sentiu saudade da comida da mamãe. Marcos sentiu que não dava para ele continuar. Nós não temos os detalhes. Mas para Paulo aquilo não desceu. Paulo ficou com aquilo engasgado. Por quê? Porque eles estavam investindo na vida do Marcos e agora o Marcos simplesmente abandona o caminho. Abandonou. Não sei por quê, mas aquilo vai dar uma briga danada, porque quando Paulo e Barnabé voltam para Antioquia, depois da primeira viagem missionária, eles vão dar no relatório e chega uma hora que eles falam: vamos de novo, vamos fazer outra, vamos. Aí o Barnabé falou: vamos levar João Marcos conosco. Aí Paulo diz: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu vou levar esse... Aí eu vou acrescentar umas palavras que talvez Paulo tivesse dito, mas eu não posso botar isso na boca dele. Não vamos levar esse covarde, não vamos levar esse frouxo, não, esse cara não aguenta, esse cara não... Ele foi conosco e fugiu. Não. Não leva o João Marcos de jeito nenhum. E aí, que situação, porque Barnabé e Paulo se desentenderam. Olha que coisa... Depois da primeira viagem missionária, os dois missionários. Mas não são só os dois missionários. Barnabé era aquele cara amoroso, cheio do Espírito Santo, que ajudou Paulo, ajudou Saulo. Quando ninguém acreditou em Saulo, Barnabé acreditou. Quando ninguém mais estava preocupado com Saulo, Barnabé se lembrou. Paulo estava lá para sua terra natal, pregando lá, vivendo lá.
E Barnabé disse assim, não, lembrou dele, vou buscá-lo, e buscou. Então Barnabé buscou, investiu, pegou o Paulo, foi na primeira viagem missionária. Se você prestar atenção, nessa primeira viagem missionária, sempre é assim, Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. Chega um momento que passa a ser Paulo e Barnabé. Mudou. Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Barnabé era um cara fantástico, que investiu na vida, de certa forma discipulou Paulo, trouxe Paulo para o meio, andou com Paulo, e depois Paulo passa a ser o líder, e ele segue Paulo. E agora os dois brigaram. Os dois brigam. Os dois falam assim, não. Não. Não vai conosco. Capítulo 15, essa história, versículo 36. E a discussão é tão grande que eles se separam. E Paulo vai para um lugar e Barnabé vai para o outro. Barnabé leva João Marcos e Paulo leva Silas. Duas frentes. Barnabé foi visitar Chipre de novo e Paulo foi por terra, indo às igrejas da Ásia Menor. Interessante, porque aqui parece que o erro foi de Paulo. Foi Paulo, parece-me que o erro foi dele. Paulo era muito corajoso. Paulo era muito aguerrido. Paulo era muito comprometido. Então, assim, quando ele pegava para fazer, fazia, né? Por exemplo, quando ele tinha que perseguir a igreja, ele pediu carta, ele foi atrás, ele era aqueles homens tenazes, que não suportariam um Marcos, entendeu? Assim, indeciso, uma pessoa assim, sem muita força e coragem, de tal maneira que ele não entendeu isso. E Barnabé era aquele coraçãozão, cheio do espírito. Paulo também o era, mas aqui a personalidade parece que de Paulo falou mais forte. E aí Barnabé vai investir na vida de João Marcos. Interessante, porque quando Paulo, já velho, preso, nas prisões, sabendo que iria morrer, o tempo da minha partida é chegado. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim, me traga João Marcos, porque me é útil. Oh. Porque me é útil. Interessante aqui, então, o que é que a gente vê aqui nesses pedaços aqui? O Marcos era um garoto, provavelmente, com suas dificuldades, e não aguentou o tranco. E se não fosse Barnabé, provavelmente o João Marcos entraria no ostracismo, não seria útil. Talvez não teria escrito o seu evangelho, o evangelho de Marcos. E nem seria útil ao próprio apóstolo Paulo. É interessante como Barnabé ele vai discipular o João Marcos numa maneira tão amorosa. Veja, ele brigou com Paulo, ele podia ter ficado magoado, ele podia ter ficado, pô, já se... agora ele me desrespeita. Ele podia ter entrado num buraco de autodepreciação e com raiva, porque o Paulo agora não queria mais obedecê-lo, etc, etc. Ele poderia. Mas ele não faz nada disso. Não faz nada disso. E ele não colocou em João Marcos a possibilidade de, eu diria, de uma amargura que talvez Paulo provocou nele. Talvez Paulo tenha provocado, mas Barnabé não passou isso para João Marcos. Que maravilha é Barnabé. Que homem de Deus é Barnabé. Que coisa espetacular.
Ele então vai discipular João Marcos, e quando Paulo está já idoso, Paulo diz: me manda João Marcos, porque João Marcos me é útil. Mas foi muito a bondade do Espírito de Deus trabalhando em Paulo, para que Paulo também pudesse ser transformado a ponto de poder pedir para João Marcos vir. Porque na cabeça de Paulo, Paulo não suportaria um negócio desse, como não suportou. Então, eu queria marcar isso. Segundo lugar, o João Marcos abandonou. João Marcos estava indo, o João Marcos abandonou, mas o trabalho não parou. Paulo e Barnabé não pararam. Por que eles não pararam? Porque quem havia chamado ainda não havia terminado a obra, é o Espírito, e eles continuaram. Então eles foram pregar em Antioquia. E o trabalho vai crescendo, vai caminhando, vai ensinando. Outra coisa que eu quero marcar e lembrar você. Aqui Paulo vai sempre, e Lucas faz essa marcação daqui até o final. Em primeiro lugar, quando Paulo chegava numa cidade, ele procurava a sinagoga. Sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem para adorar, para estudar a palavra, a Torá, o Antigo Testamento. Paulo ia para lá. Sempre foi, nesse primeiro momento, ele disse assim: eu, judeu, quero que os meus irmãos judeus se convertam ao Senhor. Não é à toa que Paulo vai escrever: quem dera, eu poderia me ser um anátema, se eu me tornando um anátema se transformasse em salvação para todos os meus irmãos judeus. Então ele ia para os judeus, e aí ensinava, e aí pregava. E o que acontecia? Alguns criam e outros repeliam. E o círculo de perseguição, de ameaças, continuava. E ao mesmo tempo, Paulo olhava para eles e dizia: vocês não querem? Vocês não querem? Nós vamos para os gentios. E eles vão ouvir. E eles vão crer. E eles vão crer. Virou isso o círculo da ação missionária de Paulo e Barnabé na sua viagem primeira. Chega na cidade, procura a sinagoga, fala de Jesus o Messias. Alguns aceitam, outros recusam. E ele sai e vai pregar para os gentios. Cada vez mais a igreja vai se tornando mais gentílica do que judaica. Isto é, havia mais pessoas de outras raças se convertendo do que os próprios judeus. A igreja começa só com judeus, mas agora começa a vir outros povos e outras nações, pessoas para os quais o Senhor deu a sua vida e morreu por eles. Mas quando eles estão chegando, há uma reação, há uma reação negativa de não incluir aqueles que estão trazendo. Há uma reação negativa de não incluir, melhor dizendo, aqueles que estão vindo. E essa reação vai aumentando a ponto de acontecer um concílio, porque os irmãos, os crentes judeus, estavam revoltados com aquilo. Olha aí no capítulo 13, versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo e Barnabé pregou ali na sinagoga. No sábado seguinte, a cidade foi para a sinagoga. Mas os judeus, vendo as multidões de quem? De gentios, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava.
Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, é a vós mesmos, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós nos volvemos para os gentios. Vocês não querem, vocês estão se achando indignos da vida eterna. Vocês não querem a palavra de vida eterna. Quando alguém rejeita Jesus, rejeita a palavra, está rejeitando a vida eterna. E está se achando, Paulo usa a expressão, vocês estão se achando indignos da vida eterna. Porque o único jeito de chegar à vida eterna é por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, como disse Jesus, ao Pai, se não for por mim, disse ele. Mas aqueles judeus estavam dizendo, não. Isso fica cíclico. Em Antioquia, depois eles vão para Icônio, depois eles vão para Listra. Lá em Listra, Paulo é apedrejado, dado como morto. Mas ele levanta, entra na cidade e a partir dali voltam lá para Antioquia e voltam para a sua prática de fé e de vida. Só que nesse meio termo vieram crentes, judaizantes, indo atrás de onde Paulo passava, falando também de Jesus, mas também dizendo que as pessoas tinham que guardar a lei. Pronto, isso virou a grande discussão, mas isso é para um outro encontro, isso é para a próxima quarta-feira. Eu queria muito, querido irmão, que você estivesse atento, porque nós temos uma mensagem. A mensagem é proclamar Jesus. A mensagem de Jesus é para mim, é para você, é para o teu vizinho, é para aquele que gosta de você e é para aquele que não gosta de você. A mensagem é para brasileiro, a mensagem é para japonês, chinês, a mensagem é para todos, o evangelho é para todos. Para todos. Todo o que quiser é bem-vindo. É bem-vindo. E o evangelho está sendo pregado em todas as nações, povos, tribos e línguas. E todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ser nossos irmãos, filhos de Deus, como nós. Mas é impressionante como há uma força tremenda para querer separar os irmãos, separar as igrejas, desde o início. É impressionante como às vezes na igreja, tem igreja que eles estão tão acostumados àquele grupinho, aquele jeitinho, tudo tão bem acostumadinho. Aí de repente, alguns jovens, algumas pessoas, alguns adolescentes, alguns homens se convertem, aí começa a chegar gente nova na fé na igreja. Tem igreja que não sabe e nem gosta de cuidar dos novos da fé. Você acredita nisso? Mas tem igreja que só vão colocando limites. Aqui na igreja não, aqui não pode isso, não pode aquilo outro, colocando obstáculos para que essas pessoas que estão chegando novas na fé. Tem lugares que vão colocando obstáculos, assim como aqueles crentes judeus começaram também a colocar obstáculos. Meu Deus, que luta! Mas essas lutas, de formas variadas, elas também acontecem hoje, não é? E nós precisamos aprender a enfrentar essas lutas internas,
E às vezes ela começa aqui dentro do nosso coração, de poder aceitar, receber a pessoa, discipular. Um João Marcos da vida, que ainda a cabeça não está bem formada, a coisa não está boa. É preciso que Deus levante, de certa forma, os Barnabés, os discipuladores, gente que investe no outro e cuida, e trata e cuida, para que ele venha se tornar útil. Gente que está na igreja e que é inútil, mas que precisa de gente para cuidar, discipular. Não que espanta, não que coloca obstáculo, não que, olha, nós estamos muito bem aqui no nosso jeitinho. Eu já vi gente falar isso. Ah, não, é até bom a gente não evangelizar, não, porque aqui o nosso grupinho é tão bom, é tão gostoso o nosso culto. Oh, que frasezinha mais bar Jesus, mas não de Jesus. O evangelho não foi feito e nem o sangue de Jesus foi derramado para ficar recluso. Ah, não, nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, e esse sangue é para todo aquele que nele crê. E quem são os paladinos, os tocadores de trombeta, quem são os faladores? Você é um falador. Não deixa nada interferir. Ouça a voz do Espírito, abra a sua boca, proclama o Evangelho e saiba que você vai encontrar nessa caminhada gente que desanima, gente que parece, mas não é, gente que tem palavras, parece crente, mas está em algum momento se perdendo na caminhada. Mas nós, como Paulo e Barnabé, permanecemos firmes. Então João Marcos volta. Lutas. Mas Deus quer que a gente caminhe. Então continue. Caminhe. Não pare. Vá fazendo. Vá falando. Pergunte, Senhor, e agora? Para onde? Lá atrás o Senhor fez aquele cara ficar cego e o procônsul se converteu. E agora? O que o Senhor quer de nós? Vai para Antioquia. E agora? Entra na sinagoga, prega. E agora? O pessoal rejeitou. Fala para os gentios. E agora? Vai falando, vai pregando. E agora? Estão nos perseguindo. Vai para a próxima cidade. Proclama, fala, não para. Viva. Viva o Evangelho. Porque Jesus está para voltar. Não é? Está para voltar, irmãos. Fica firme na palavra, fica firme naquele que prometeu, naquele que te chamou. Fica firme para a honra e glória do teu santo nome. Fica firme. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós queremos caminhar o caminho que o Senhor Jesus tem traçado para nós. E nessa caminhada, Senhor, nesta caminhada, temos muitas lutas e muitas tribulações e muitas dificuldades. Mas nós não queremos, como tantos, que trocam, que negam, que abandonam, que desanimam, se tornam afastadores, gente que impede o fluir, o mover do teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha e avive a tua obra e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Aviva os nossos corações, aviva a tua igreja. Nos torne, Senhor, tão ousados e corajosos como Paulo, como Pedro, como esses homens, como Barnabé, tão corajoso, tão amoroso, tão esperançoso, tão discipulador. Ó Deus, levanta homens e mulheres comprometidos com a tua verdade. Guarda-nos, Senhor, em Cristo Jesus, toma-nos nas tuas mãos. Nós te suplicamos e nós nos rendemos ao Senhor. Dá-nos uma noite de paz, uma semana bendita. É o que nós suplicamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amados, no teu caminhar e no meu caminhar, vamos encontrar pessoas de tudo quanto é jeito. Aguenta o rojão. Caminha firme com o Senhor Jesus. E não perca de vista, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. A missão e a tarefa, temos que ser fiel até o fim. Temos que completar a carreira. E como é o lema da Missão Projeto Zero, temos que fazer zerar.
Temos que completar a carreira, como Paulo. Temos que proclamar a Jesus até que o último ouça. Ore por nós, ore pelos missionários da Missão Projeto Zero. Ajude, invista, seja um parceiro. Ore pelo trabalho em Foz do Iguaçu, ore pelo trabalho em Joinville, ore pelo trabalho aqui em Colombo. E assim, ore então por Hernani Licinha, por Felisberto, Ivanilda, por Felipe, ali em Joinville. E ore pelo trabalho que vamos de restauração do acampamento lá em São Francisco do Sul, e em janeiro vamos estar abrindo a Igreja Evangélica Congregacional lá em São Francisco do Sul. Então, nos ajude, ore por isso, participe conosco, nós te desafiamos a ser parceiro desse trabalho, tá bem? Deus te abençoe, ore por nós, nossa casa, nossa família. Deus te abençoe, beijo no coração e até quarta-feira que vem.